O tema da mensagem dessa noite é: quando perdemos a sintonia com Deus. Vamos repetir? Quando perdemos a sintonia com Deus. O texto diz assim: Jesus aparece aos 11. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas ou fechadas as portas, onde os discípulos estavam com muito medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou então Jesus e pôs-se no meio dele e disse a eles: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor Jesus. Disse-lhe ainda o Senhor Jesus: a paz seja convosco. Pois assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, mas aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado também de Dídimo, não estava com eles. Repitam comigo: não estava quando Jesus apareceu. Disse-lhe então os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles lá estava Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas. Repitam comigo: portas fechadas. Apresentou-se ele no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Tomé respondeu então e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Tu creste? Mas bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Pai, estamos diante da Tua palavra. Que de uma maneira poderosa, nessa noite, ela venha alcançar os corações daqueles que estão nos ouvindo através dessa live, através da internet, mas também que o Senhor alcance o teu povo que congrega aqui nessa noite. É o que eu te peço, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quando perdemos a sintonia com Deus. As maiores frustrações dos discípulos de Jesus, todas as frustrações que eles tiveram quando Jesus estava com eles, quando Jesus caminhava com eles, foi exatamente quando eles perderam a sintonia com Deus, a sintonia com Jesus. Os piores momentos vividos pelos discípulos foi que quando eles, como discípulos,
como seguidores de Jesus, como aqueles que conheciam as leis, aqueles que estavam com Jesus e se apoderavam de tudo aquilo que Jesus tinha para dar para eles. Eles conheciam quem era Jesus, e os piores momentos vividos por esses homens foi exatamente quando eles perderam a sua essência. Foi quando eles perderam a sintonia com Jesus. Foi quando eles perderam a intimidade com Jesus. Foi quando eles perderam, ou talvez se esqueceram de quem e o que era Jesus na vida deles. E assim como esses discípulos, meus irmãos, e você que está conosco nessa live, a maior crise vivida por nós é exatamente quando nós perdemos essa sintonia com Deus. Quem aqui não já passou por um período na vida que por um momento parece que você perdeu o contato, a sintonia com Deus? E os piores momentos da nossa vida que nós passamos é exatamente quando a gente perde essa sintonia. É quando nós nos esquecemos quem é Jesus, o que Ele é, o que Ele fez por nós, e pior, de onde Ele nos tirou. O texto que nós lemos, ele vai nos contar a primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição, e vai nos mostrar nesse texto como em tão pouco tempo, questão de dias, um deles, repitam comigo, um deles se perdeu. Perdeu completamente a sintonia com Jesus. Em questões de horas, de dias, foi questão de dias. O texto vai nos dizer que os discípulos estavam reunidos e Jesus já havia sido morto ali no lugar, ali na cruz, e os discípulos estavam sendo perseguidos. E eles, com muito medo, atemorizados, com medo de ser presos, com medo de ser pegos, com medo de ser ali vistos por todo aquele povo ali, eles começaram a se esconder. E a Bíblia diz nesse texto que nós estamos lendo aqui, que nós lemos, que um certo dia eles estavam ali ajuntados, e de repente o Senhor Jesus se pôs no meio deles e disse para eles: a paz seja convosco. E nessa história aqui, Jesus mostrou para eles ali o lado em que estavam as suas mãos perfuradas, o lado que ele havia sido perfurado. E a Bíblia diz que eles se alegraram muito, que eles naquele momento viram que verdadeiramente a promessa que Jesus havia feito, de que ele ressuscitaria, estava acontecendo ali naquele momento. Imagine a alegria daqueles discípulos. E o texto nos diz que no capítulo 21, que Jesus deu uma palavra para eles, e depois que Jesus deu a palavra para eles, dizendo que ele estava enviando eles, ele soprou sobre as suas narinas, e eles ali naquele momento receberam o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando tudo isso estava acontecendo, imagine o que estava acontecendo dentro daquela casa. Imagina o que estava acontecendo naquele lugar.
Eles com medo, atemorizados, e de repente, Jesus aparece para eles e diz assim: gente, aqui eu estou aqui, eu não morri. A esperança de vocês não morreu, olha eu aqui. E o Senhor ali dá para eles o Espírito Santo, sopra nas narinas deles o Espírito Santo. E houve uma alegria, um estardalhaço tremendo ali naquela casa. Mas o texto também vai falar que havia um deles que não estava. O versículo de número 24 diz que Tomé, um dos 12, chamado também Dídimo, não estava com eles. Repitam comigo: Tomé não estava com eles no dia que Jesus veio. E quando Tomé chegou, eles tomados por aquela alegria, aquele êxtase de ver Jesus, de saber que Jesus tinha ressuscitado, eles procuraram Tomé, e Tomé talvez tenha perguntado: gente, o que está acontecendo nessa casa? Que alegria é essa? Que festa é essa? E eu acredito que os discípulos então falaram: Tomé, você não acredita, o que aconteceu, Tomé? Sabe aquela gíria que a gente fala: você não sabe o que você perdeu aqui, Tomé? O que foi, gente? Me conta, o que aconteceu aqui? Que vocês estão nessa alegria tão grande. Eu saí daqui, vocês estavam tão entristecidos, com medo, e agora vocês estão extasiados, cheios de alegria. E aí um dos discípulos vira para ele e fala assim: Tomé, Jesus esteve aqui conosco. Ele apareceu para nós, Tomé, e era ele mostrou as suas mãos, ele mostrou os seus cravos, ele mostrou o seu lado, era ele, Tomé, ele ressuscitou, Tomé. E o que eles esperavam de Tomé era que Tomé pulasse: glórias! Jesus ressuscitou, e que Tomé também fosse tomado de uma alegria tremenda, e que junto com ele celebrassem, junto com ele se alegrassem. Mas ao contrário disso, a palavra de Deus no versículo de número 25 diz que Tomé virou para eles na maior sequidão, na maior incredulidade, e falou para eles assim: veio, tudo bem, mas se eu não vir ou não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não puser o dedo no lugar dos cravos aonde ele foi machucado, e não puser a minha mão no seu lado, eu não acredito. Essa foi a palavra de Tomé. Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar nas mãos, se eu não ver o lado em que ele foi ferido, eu de maneira nenhuma crerei. E a Bíblia diz que 8 dias depois, Tomé, tomado de toda aquela incredulidade, novamente, Jesus apareceu. Só que agora Tomé estava no meio deles. E Jesus apareceu no meio deles e disse para eles: a paz seja convosco. E depois Jesus se referiu a Tomé, chamou Tomé e disse: Tomé, vem cá. Foi a hora da DR, né? A DR de Jesus com Tomé. Tomé, vem cá. Vem aqui, põe a tua mão no meu lado. Olha aqui, Tomé, as minhas mãos. Olha as minhas mãos. Olha a marca dos cravos, Tomé. Não seja incrédulo. E o versículo 28 nos diz que Tomé, tomado de um grande, eu creio que remorso, não sei qual foi o sentimento que ele foi tomado, arrependimento. Tomé então virou-se para Jesus e disse: Senhor, Deus meu. Pensa numa pessoa quando ela pensa assim: que besteira que eu fiz.
Você já fez aquela besteira que você olha para trás e você fala assim, gente, como é que eu vou consertar isso? Eu acho que essa foi a sensação de Tomé. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou explicar isso para Jesus? Gente, eu estava com Ele, eu comia com Ele, eu ceava com Ele. Ele prometeu que iria voltar, Ele prometeu que iria ressuscitar. E eu, de todos esses aqui, foi o único que duvidei. E aí Jesus ainda virou para Tomé e disse para Tomé, Tomé, porque me viste, tu creste. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Jesus falou para Tomé assim, Tomé, você não fez vantagem nenhuma aqui. Você só creu porque você me viu. Você só creu porque você me tocou. Você só creu porque você está diante de mim. Porque se não fosse isso, você não teria crido. Tomé, literalmente, perdeu a sintonia com Jesus. E eu queria, nessa oportunidade, estar ministrando sobre a vida de vocês. O que acontece quando nós perdemos a sintonia com Jesus? O que acontece quando eu perco a sintonia com Deus? O que acontece quando eu deixo de adorar a Deus? O que acontece quando eu deixo as minhas lutas, as minhas provações me vencerem? O que acontece quando eu perco a minha intimidade, o meu amor, a minha adoração por Deus? A primeira coisa, deixamos de compartilhar da comunhão e da alegria dos irmãos. Quando eu perco a sintonia com Jesus, eu deixo de compartilhar da comunhão e da alegria dos irmãos. O versículo 20 diz que quando Jesus apareceu, os discípulos se alegraram. Eles se alegraram, eles deram uma festa, eles sorriram, eles tiveram um momento de comunhão, porque Jesus estava ali. Mas Tomé, ele deixou de compartilhar esse momento de alegria com os discípulos. Quando nós perdemos a sintonia com Deus, meus queridos, seja qual for o motivo, você deixa de compartilhar da comunhão e da alegria dos seus irmãos. Você vê os seus irmãos voando, você vê os seus irmãos crescendo, você vê a sua igreja sendo abençoada, mas você não sente nada a respeito disso, porque você perdeu a sintonia com Jesus. Tomé deveria estar feliz quando os discípulos disseram para ele que Jesus estava ali, que Jesus apareceu. Mas pelo contrário, Tomé se entristeceu porque ele achou que aquilo ali era mentira. Quando eu perco a sintonia com Jesus, eu deixo de compartilhar da comunhão e da alegria dos irmãos. Segundo, quando eu perco a sintonia com Jesus, eu perco a oportunidade de receber e participar dos milagres de Jesus. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, começa a operar as coisas na vida da gente e a gente não percebe. A gente acha que não está acontecendo nada, que acontece na vida de todo mundo, que o casamento do outro é abençoado, que a vida do outro é abençoado, que o ministério do outro cresce, mas na minha não acontece nada. Mas na verdade no reino espiritual está acontecendo sim, mas você perdeu sintonia com Deus. Sabe o que Tomé perdeu nesse momento? Porque ele não estava lá. Ele perdeu o sopro, o agir, o recebimento do prêmio do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele.
O que é que nós estamos perdendo? Ou deixando de ganhar quando perdemos a sintonia com Deus? Tomé estava vazio. Tomé estava sem força, Tomé ainda estava com medo, mas ao contrário dos discípulos agora, Jesus apareceu, encheu eles, deu a eles o Espírito Santo de Deus, e por causa disso eles estavam alegres, felizes. Mas Tomé, porque não estava na hora certa, no lugar certo, estava vazio. Estava vazio. Quando nós perdemos a sintonia com Deus, nós perdemos a oportunidade de receber bênçãos de Deus. Quando você deixa de vir ao culto, quando você deixa de vir uma célula, quando você deixa de vir um curso, você está perdendo a oportunidade de um milagre de Deus na sua vida. Quando nós perdemos a sintonia com Deus. 3. Nós somos levados a lugares errados. Versículo de número 24 nos diz que quando aquilo tudo estava acontecendo naquele lugar, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Só faltava Jesus só faltava Tomé naquele lugar. E aí vem a pergunta: aonde Tomé estava? Meu querido, aonde você tem estado que você tem perdido sintonia com Deus? Aonde você tem estado que você não tem visto o agir de Deus na sua vida? Que lugares você tem frequentado, ou o que você tem feito, que Deus está trabalhando, que o Espírito Santo de Deus está agindo, mas não está acontecendo nada com você, só com todo mundo. O texto diz que todos eles estavam cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, mas Tomé não estava naquele lugar quando Jesus apareceu. Por isso ele estava vazio, porque ele estava em outro lugar que não era a presença de Deus. Quando a gente perde a sintonia com Deus, a gente não tem vontade de vir à igreja. A gente não tem vontade de ler Bíblia. A gente não tem vontade de orar. A gente não tem vontade de estar em comunhão com os irmãos. A gente nem liga para o pecado. O pecado vem, chama e a gente cai de bandeira. Isso é falta de sintonia com Deus. Foi isso que aconteceu com Tomé. Tomé, ele só demonstrou o que já tinha no coração dele: incredulidade. Ele se esqueceu quem ele era, da onde Jesus tirou ele. Ele se esqueceu o que Jesus fez por ele, e por alguns momentos ou algumas horas, ele simplesmente duvidou que Jesus apareceu naquele lugar. Quando perdemos a sintonia com Deus, 4, nós nos tornamos pessoas incrédulas. É igual uma doença que ela vai, toda doença, você vai sentindo, vai tendo sintomas. E quando a gente perde sintonia com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, o que vai acontecendo? Vão vindo os sintomas. Quando você tem uma gripe, quais os sintomas da gripe? É febre, é rouquidão, é tosse. E eu creio que Tomé, ele já tinha no seu coração os sintomas da incredulidade. Ele só expôs o que ele já era, o que ele já estava no seu coração. Ele era um homem incrédulo. E Jesus provou isso exatamente no dia que ele apareceu, e Tomé não acreditou. A falta de
sintonia com Deus, ela nos torna pessoas incrédulas. A pior coisa que tem é a gente conviver com pessoas incrédulas. São pessoas que não creem no poder de Deus. São pessoas que vê Deus agindo em tudo e em todos, mas ela não crê que Deus vai fazer na própria vida dela. São pessoas que questionam Deus o tempo inteiro. Deus, o Senhor fez na vida do outro, mas não está fazendo na minha vida. O Senhor fez na casa do outro, mas não está fazendo na minha casa. O Senhor fez no casamento do outro, mas não está fazendo no meu casamento. Quando a gente perde a sintonia com Deus, a gente se torna pessoas incrédulas. A gente não consegue crer no que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. A gente não consegue acreditar que Deus pode resolver aquele seu maior problema. Tudo a gente coloca obstáculo, tudo a gente coloca pretexto. E foi exatamente isso que Tomé fez. Bastava a palavra dos discípulos para ele crer. Mas o seu coração estava duro, estava cheio de incredulidade. E ele diz: não creio em vocês. Eram 11 falando com ele. Tomé, Jesus apareceu. E mesmo assim ele dizia: eu não acredito em vocês, vocês estão mentindo. E eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu conversar com ele, se eu estiver com ele. Isso é incredulidade. Quando nós perdemos a sintonia com Deus, quinta lição que eu aprendo com Tomé, nós perdemos a oportunidade. Prestem bastante atenção nisso. Quando nós perdemos a sintonia com Deus, nós perdemos também a oportunidade de ter Jesus. Falem comigo: dentro da minha casa. Quando nós perdemos a sintonia com Jesus, nós perdemos a oportunidade de ter Jesus dentro da nossa casa e desfrutar da paz que só Ele pode dar. Versículo 26, o texto nos diz assim que Jesus entrou naquela casa depois de 8 dias. E o texto não fala que a porta estava aberta, a porta estava trancada, estava tudo trancado, porque eles estavam com medo, as janelas trancadas, as portas trancadas, mas a Bíblia diz que Jesus chegou, se apresentou no meio deles e disse a eles: a paz seja convosco. Quando eu perco a sintonia com Deus, eu perco a oportunidade de Jesus estar, entrar e comungar dentro da minha casa. Que essa noite seja uma noite de reflexão. Será porque que a minha casa está uma bagunça? Será porque o meu casamento está um caos? Será porque os meus filhos estão na droga, no vício? Por que que a família de todo mundo está sendo abençoada, mas a minha está destruída? Porque com certeza você perdeu a sintonia com Jesus. Porque aonde Jesus entra, existe paz, alegria, comunhão, abundância, perdão, restauração. Quando nós perdemos, último e sexta lição que eu aprendo com Tomé. Quando nós perdemos a sintonia com Jesus, nos tornamos, e eu quero encerrar aqui com isso. Quando você perde a sintonia com Jesus, você se torna alvo fácil de Satanás. Versículo 29 nos diz que depois de muita vergonha que Tomé passou ali em frente aos outros discípulos, Jesus virou para ele e falou assim:
Tomé, não adianta remendar ou arrumar o que você já fez, não. É mais ou menos assim. Sabe por quê, Tomé? Sabe por que você creu em mim? Você creu em mim porque você me viu. Você creu em mim porque você me tocou. Tomé, você creu em mim, sabe por quê? Porque a sua casa estava uma bagunça e eu entrei e restaurei. Tomé, sabe por que você creu em mim? Você creu em mim porque eu te dei aquele emprego que você queria. Tomé, sabe por que você creu em mim? Você creu em mim porque eu te livrei da condenação eterna. Mas Tomé, você é um incrédulo. Você é um mentiroso. Você andou comigo e não aprendeu nada comigo. Porque quando era para você mais provar que me amava, que me conhecia, você simplesmente me renegou. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Naquele momento, Tomé estava sendo envergonhado na frente de todos os outros discípulos. E isso acontece no reino espiritual, quando a gente perde a sintonia com Deus. A gente se torna alvo fácil para Satanás. Satanás tem como de nós alvo fáceis. Quando a gente perde essa sintonia, e o intuito de Satanás é nos envergonhar diante das pessoas, diante da sociedade, nos envergonhar diante dos nossos filhos, nos envergonhar diante da nossa família. A gente fica vulnerável e nas mãos do diabo quando a gente não tem essa intimidade com o Senhor, quando a gente perde essa sintonia com Jesus. Tomé, naquele momento, ele se tornou alvo fácil para Satanás. Eu queria concluir nessa noite dizendo que quando nós perdemos a sintonia com Jesus, eu queria que vocês fizessem uma autoanálise nessa noite, assim como eu faço todos os dias. Quando eu perco a sintonia com Jesus, quando a gente perde a sintonia com Jesus, gente, sabe o que acontece? A nossa alma, ela adoece. A nossa alma adoece. O Espírito Santo, ele se entristece, porque foi quebrado um elo, foi quebrado uma intimidade, foi quebrado um relacionamento entre eu e Deus. E sabe que o pior que acontece quando essa sintonia ela acaba? O fogo do Espírito Santo de Deus em nós, ele simplesmente se